E o tema continua sendo sobre florescer. Anualmente é sobre florescer em Cristo Jesus. Só que de florescer nós vamos tendo alguns subtemas. E o Senhor falou muito forte ao meu coração sobre identidade. Identidade, toda jornada de nossa vida vai requerer em algum momento específico a nossa identidade. Então, imagine-se indo a uma viagem. Quem ama viajar assim como eu? Primeira coisa que você tem que entregar quando você vai no balcão do check-in é sua identidade. Sem a identidade, você não embarca. E essa identidade, ela vai falar pouco sobre você, mas ela é o suficiente para que você possa ir para uma nova jornada. Identidade não é um passaporte, é um visto de Deus para o seu destino. Ouça bem, reflita. Identidade em Deus não é um passaporte, é um visto de Deus para o seu destino. Filhos amados têm um destino com uma identidade restaurada, amém? Então imagine um príncipe. Imagine um príncipe que nasceu num palácio, cercado de amor, de identidade, de propósito, mas que um dia ele decide sair desse lugar. E aos poucos ele esquece quem ele é. Agora ele está sujo, ele está com fome, ele está vivendo como um escravo. E o mais perigoso, ele já não se vê mais como filho. O maior problema nesse momento não é simplesmente sair do lugar onde Deus te posicionou. Mas a maior perda é perder a consciência de sua identidade. Queria que você abrisse comigo em Lucas 15, do 11 ao 32. Coloca aqui no telão, por favor. Eu vou na minha versão a mensagem, amém? Mas antes queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou o seu celular ou acompanhar aqui atrás. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento, nós queremos te agradecer pelo dom da vida, nós queremos te agradecer porque o Senhor preparou esse dia lindo para cada uma de nós, o Senhor nos deu vida, nos deu ânimos, nos deu força para vir a estar à tua presença, a te agradecer. Nós te agradecemos pela vida de cada uma delas. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, me usa como vaso em tuas mãos. Eu não sou perfeita, Senhor, mas o Senhor me justifica, é o Senhor que me conduz, é o Senhor que vai à frente. E eu me coloco nesse lugar, Senhor, de serva, que obedece à tua voz. Obrigada por ter falado primeiramente comigo, Senhor, nessa palavra. Me ministrou muito, tem me educado muito a respeito de quem eu sou em ti, Pai. Muito obrigada. Fala também com as tuas filhas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Lucas 15, do 11 ao 32. Essa parábola, ela revela muita coisa. Ela revela perda, ela revela distorção de identidade, mas, acima de tudo, ela identifica uma restauração, que é o que nós vamos nos apegar bastante nessa noite. O filho, ele não tem nome. Então, o filho pródigo, ele não tem nome na parábola. Então, eu vou chamá-lo temporariamente do irmão SN, tá? Me deem essa liberdade de colocar o nome do irmão de SN, que é sem noção. Ele não tem noção do que ele vai perder. Então, por enquanto, ele se chamará SN, tá bom? Não falem para o pastor para eu não ser disciplinada. Vamos lá, Lucas 15, do 11 ao 32, diz assim: ele contou outra história. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: quero minha herança agora mesmo. O pai, então, dividiu a propriedade entre os 2 filhos. Não se passou muito tempo e o filho mais novo arrumou as malas e foi morar num país bem distante. Por ser disciplinado e esbanjador, ele desperdiçou tudo que ele possuía. E estava já sem dinheiro quando uma seca devastou aquele país e ele começou a passar necessidade. Um cidadão o contratou para cuidar de porcos e, para piorar, ninguém lhe dava nada. Ele chegou a passar tanta fome que teve vontade de comer a lavagem dos porcos. Isso o fez cair na realidade. Ele pensou: os empregados do meu pai têm 3 refeições por dia e eu estou aqui morrendo de fome.
já sei. Vou voltar para casa e dizer ao meu pai: pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser considerado seu filho, ser um dos seus empregados, mas já está muito bom. Decidido, então, ele levantou e tomou o caminho de casa. Ele ainda estava bem longe, na entrada, quando o pai o avistou. O coração do velho disparou, e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou o seu discurso: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço nem ser chamado de filho outra vez. E o pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele, tragam também um anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um bom churrasco. Vamos festejar, vamos nos divertir. Meu filho está aqui vivo, não está mais perdido, foi achado. E a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa e, ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, ele perguntou a um dos seus empregados o que estava acontecendo. Ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta, são e salvo, que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele, mas ele não quis, nem ouvir, e protestou. Há tantos anos, pai, trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar. E alguma vez ganhei alguma festa assim com os meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui do nada e o Senhor lhe dá uma festa dessas? O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. E ele estava perdido, mas ele foi encontrado. Amém? Esse texto é muito lindo, porque cada um de nós, em algum momento da nossa vida, consegue se visualizar ou no filho que partiu, ou no filho que ficou. A maior tragédia do ser humano não é estar perdido, é não saber quem é. Muitos vivem como escravos, muitos são órfãos, emocionais, inseguros. Mesmo tendo um pai, muitos de nós nos sentimos assim. A identidade não é o que fazemos, mas é quem nós somos em Deus. Muitas vezes nós confundimos o que fazemos como identidade, e não é. É quem nós somos nele, não o que nós fazemos nele. Então, muitas pessoas se apegam a cargos tanto profissionais quanto ministeriais, como se isso fosse você. E não é. Você é o que está por trás do cargo. Você é que dá a razão ao cargo. Amém? Em João 1 João 3:1 diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. O texto que nós escolhemos como base da noite, em Lucas 15, do filho pródigo, o SN, temporariamente, essa história ela revela 3 fases de um dia que cada um já vivemos. Eu já me vi em alguns momentos em ambas as partes. E talvez você esteja se vendo em algum momento, ou no processo, ou você já viveu. Perda da identidade. Ou a distorção dessa identidade. Ou, quem sabe, você esteja na restauração dessa identidade. Em algum desses 3 pontos, nós nos encontramos com certeza. A primeira coisa é a identidade que não é roubada. Ela não é roubada de uma vez. Ela é negociada. Quando eu e você perdemos a nossa identidade, ela não foi do nada. Ela não foi de uma hora para outra. Ela foi sendo negociada no dia a dia. O filho pródigo, ele não perdeu tudo do nada, de repente. Ele foi abrindo margem para isso. Ele foi negociando isso.
E o inimigo, ele não chega dizendo para mim e para você, negue a Deus, abandone. Não. Ele sussurra dos nossos ouvidos. Só dessa vez. Faz. Você merece. Não tem problema. Ninguém vai saber. O inimigo, ele sempre entra com essa artimanha, com esse discurso nas nossas vidas. E aí a gente vai abrindo brechas, e uma porta vai levando a outra, ao ponto de um dia a gente se olhar no espelho e perceber que algo está errado. A nossa identidade está turva, está meio desconecta, desfocada, não consigo mais ser quem eu era. Alguém já se sentiu assim? Eu já passei muito por isso. Eu me converti aos 14 anos de idade, mas depois de casada, houve um período em que nós nos desviamos. E nesse momento eu não entendia mais quem eu era. Eu não conseguia mais me enxergar na identidade de filha. Então, eu já contei no culto anterior que eu fiz o caminho de volta. E quando Deus me devolveu a minha identidade, eu entendi que era a coisa mais preciosa que eu tinha. É que nem reputação, não é verdade? Você demora para construir uma reputação, mas para perder, é no instante. Quando você perde a reputação para reconquistar, é muito mais difícil do que no início dela. Então, assim é a nossa identidade em Deus. Quando o inimigo tenta nos roubar, ele não chega dizendo a verdade, quem ele é. Ele vai tentando negociar pelas brechas, fazendo a gente entender que a gente merece. Que vai ser só dessa vez e que ninguém vai saber, ninguém vai perceber e não vai ter nenhum problema. A identidade não se perde no pecado grande, acreditem. A identidade, ela se perde nos acordos diários pequenos que nós negociamos. Onde você tem negociado quem você é? No trabalho? Na família? Quem você tem negociado? Com quem você tem negociado a sua identidade? Com Deus? Ou ouvindo muitas vezes as vozes que não vêm de Deus? Em quais áreas você tem vivido debaixo dessa identidade? Gênesis 25, de 29 a 34, nós temos um exemplo muito claro na Bíblia. Esaú, ele vendeu a sua primogenitura. Quem é primogênito aqui? Mais alguém? Os primogênitos herdam uma ligação com Deus ainda maior com relação aos seus pais. Eles são a primícia de bênção do Senhor para um casal. E Esaú, ele abre mão disso por um prato de lentilhas. Se fosse pelo menos uma barca de sushi ou um pote de açaí, mas era um prato de lentilhas que nem sabor tem. Se tiver bem temperado, ok, né? Senão, nem vale tanto isso. Mas ele negociou as bênçãos do seu pai, que são altíssimos, sobre a vida dele naquele momento. Então, ele não entendia. Esaú, com certeza, não tinha noção da sua identidade de primogênito, o quão poderoso seria. E a distorção da identidade, ela começa aonde, pastora? Ela começa na mente. Volto a dizer, quando o inimigo entra em nossa mente e ele começa a mudar o nosso entendimento, ele começa a querer fazer uma metanoia reversa do que o Deus nos entrega. Então, lá em Lucas 15, que nós escolhemos como texto base, fica muito claro isso. Quando o filho pródigo, o sem noção, diz: já não sou digno de ser chamado teu filho. Antes de voltar, e ele já voltou errado dentro de si. Quando ele assume dizendo para si mesmo: eu já não sou mais digno de ser chamado de filho. Vou voltar, vou ser escravo, vou ser empregado. Ele volta, ok, mas ele já voltou com o entendimento de si errado. Ele não imaginou, em nenhum momento o texto fala, dele olhar para dentro de si e reconhecer a convivência com os pais, de reconhecer o âmbito familiar e dizer assim: não, eu vou voltar,
porque eu sei que meu pai vai estar me esperando, que meus irmãos vão estar me esperando, que os meus servos vão estar me aguardando, que eles vão celebrar a minha vitória. Ele não pensou assim. Então, dentro dele, a identidade dele estava arranhada ainda. A verdade espiritual é que você nunca viverá acima daquilo que você acredita sobre si. Eu sou o que a Bíblia diz que eu. Então, se eu sei o que a Bíblia diz ao meu respeito, eu vou pensar assim ao meu respeito. Eu não posso pensar nem menos, nem posso pensar nem mais, mas pensar de acordo com o que Deus pensa ao meu respeito. E isso é revelador. É Deus falando para cada uma de nós a nossa verdadeira identidade. E 3 mentiras que podem nos aprisionar sobre essa identidade. Eu não sou digno. Você se sentir que você não é digno. Isso é uma culpa. É um sentimento de culpa. Adoece a alma e te faz paralisar. Ou, não, eu estraguei tudo. Com o meu posicionamento, com o que eu escolhi para mim, com a decisão que eu tomei ao meu respeito, eu estraguei tudo. Isso revela uma condenação. E essa condenação, ela acaba te afastando de Deus. Ou, Deus vai me castigar. Deus não vai mais me aceitar. Ele não vai querer nem que eu seja mais seu servo, quanto mais filho. Isso é uma mentalidade que o inimigo coloca de escravidão ao nosso respeito. E lá em Romanos 8:1, diz completamente diferente ao nosso respeito. Diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, você e eu, celebre ao Senhor, que estamos nele. Não há nenhuma condenação ao nosso respeito, porque nós estamos nele. É como, eu vou dar um exemplo, como um filho. Um filho, quem é mãe? Todas. Quem não é, vai ser. Levanta a mão, quem vai ser? Em nome de Jesus, profetizo gêmeos sobre a tua vida. Pega, que é sucesso. Já profetizei isso e muitas engravidaram de gêmeos. Recebam. Quem é mãe sabe como é desafiador educar. Por muito tempo, eu sou formada em pedagogia. Então, por muito tempo, eu sofri muito com a Ariel. Cris, minha cunhada está aqui, sabe como era difícil. Hoje, quem vê a minha filha mais velha, calma, serena, comportada, não imagina a bênção que ela era. Ela era bem trabalhosa. E quando a gente dizia, não faça isso, ela fazia em seguida. Para com isso. Aí ela triplicava. Então, assim, eu aprendi na pedagogia, fazer a pedagogia reversa com ela. Então, eu dizia, não coma tudo isso, porque vai fazer mal para a sua barriga. E aí ela comia tudo. Eu dizia, não vá dormir agora, que a gente ainda vai ler um livro. Aí ela já se encostava para dormir. E uma vez ela deu um trabalho horrível. Ela era assim, quando ela queria uma coisa, ela dava piti, que ela se jogava no chão, ela chorava, ela gritava. Ela já chamou até polícia para o pastor. Pequenininha, ela tinha 1 ano e pouco, 2 anos no máximo. Então, eu estou assim, gente, eu já não sei mais o que eu ia falar. Se ela estiver assistindo em casa, ela vai dizer, bem feito, foi falar mal de mim. Que ela é dessas. Gente, deu um branco do que eu estava falando sobre a Ariel. Sim, muito bem. Obrigada, Raquel. Ela deu um piti no shopping porque ela queria um urso gigante do Piu-Piu. E eu não tinha condições. Eu vivia na época das vacas anorexas. Eu não tinha dinheiro para nada. Era daquelas que ia passear no shopping só para passear, para dizer que saiu de casa, pegar um ar-condicionadozinho do shopping. Era eu. E aí ela se jogou no chão e ela chorou tanto, ela queria tanto aquele boneco e eu não podia dar. Aí o que foi que eu fiz? Eu dei a minha bolsa para minha mãe. Mãe, segura aqui. A minha mãe segurou a minha bolsa e eu me joguei no chão do lado dela e tudo que ela fazia eu repetia. E aí ela olhou para mim com a cara bem feia, se levantou, limpou o rosto e saiu. Aí eu, ok, vamos junto, né? E aí, gente, pasmem, depois daquela cena, nunca mais ela deu esse tipo de piti. Aí ela foi crescendo, foi crescendo. Aí eu perguntei um dia a ela,
Você lembra naquele dia que você era pequena, que você fez isso no shopping, a mamãe se jogou no chão? Lembro, mãe, como é que eu não ia lembrar? Foi feio o que a senhora fez. Aí eu, pois é, eu achava a mesma coisa de você quando você se jogava no chão e fazia isso. Então eu, sem querer, querendo, intencionalmente, fiz ela enxergar um comportamento negativo que ela tinha, que era rotineiro e que não era legal. Então ela viu em mim o que ela fazia que era feio. Então eu eduquei ensinando, imitando um pouco a ela. E às vezes a gente precisa justamente sobre isso. Quando a gente precisa educar a criança, precisa chamar a atenção, da mesma forma é Deus conosco. Ele chama a nossa atenção por algo errado que nós fizemos, a gente fica de beicinho chateada e a gente se chateia com Deus. A gente fica brigado com Deus sobre um comportamento errado que eu fiz, que você fez, a gente coloca na conta de Deus. É a mesma coisa que uma criança faz. O mesmo comportamento. Mas Deus não nos deixou de amar. Assim como eu, mãe, quando tenho que chamar a atenção de um filho ou castigar algo, eu não deixo de amar. Mas a disciplina ela tem que ser exercida. Ela tem que ser colocada à frente. Porque ela precisa ensinar algo para uma nova estação. Da mesma forma, o Senhor faz conosco quando está nos ensinando a respeito da nossa identidade. Mas por que ele não consegue receber mais amor, o filho pródigo do pai? Por quê? Porque ele fica se sentindo indigno. Ele voltou ainda se sentindo indigno por ter falhado com o seu pai. E o problema não está no coração do pai, mas está na percepção do filho. E existem hábitos e versões antigas que acabam muitas vezes matando o nosso propósito. Propósitos novos que o Senhor tem para nos entregar, a gente acaba matando com velhos hábitos. Lá no verso 13 diz, ele desperdiçou tudo. A palavra no original traz ideia de vida descontrolada, sem direção. Você não perde propósito de repente. Você não perde identidade de repente. Você perde por falta de alinhamento diário, de conexão diária, de trazer o seu coração e as suas ações para o âmbito do Senhor. Existem cadeias espirituais que acabam movimentando tudo isso. E a gente consegue identificar. Essa cadeia espiritual começa no pensamento. O pensamento, ele começa a habitar coisas, você começa a deixar habitar, pousar pensamentos negativos ou pensamentos destrutivos, de confusão, e aí isso acaba movimentando escolhas, isso acaba gerando rotinas de hábitos diferentes, de acordo com o teu pensamento, e isso acaba moldando estilos de vida, consequentemente, destinos. Vou dar um exemplo, eu já falei isso uma vez aqui. Eu já fui uma mulher muito, muito ciumenta. Muito. Mas ciúme de uma forma muito doente mesmo. Não sei como foi que meu esposo aguentou tanto. E quando eu estava em casa fazendo alguma coisa, lavando louça, lavando roupa, ou cuidando das crianças, vinham pensamentos, lembranças de mágoas, coisas que até ele mesmo fez comigo, que me machucou, e eu ficava sempre remoendo. E se eu tivesse feito isso? Ou se eu tivesse falado aquilo? Ou se tivesse sido de outro jeito? Então, eu começava a alimentar pensamentos doentios, e que quando ele chegava em casa do trabalho, morto de feliz, ele dava um bom dia, um beijo, alguma coisa, eu já estava por aqui com ele. E ele não tinha noção do que ele tinha feito naquele momento. Por quê? Porque eu estava vivendo no meu pensamento. No mundo fantástico de Bob, a gente começa a alimentar coisas que não deve. Então, acaba dando sequências em hábitos, escolhas, estilo de vida e mudando destinos. Porque eu alimentei um pensamento errado ao meu respeito.
sobre a minha vida, sobre o meu futuro, sobre a minha família. E isso a gente precisa se policiar. Amém? Eu vou dar uma ilustração. Um navio, por exemplo, ele não afunda por causa da água do mar externo ao seu redor. Quem já fez aqui a viagem de cruzeiro? Dá um pânico, não dá? Eu nunca fiz, eu vou fazer. Quem vai comigo no cruzeiro? Amém. Mas só de ver vídeo dá um certo pânico, porque você tem a impressão de que aquele mar gigantesco pode a qualquer momento afundar o navio, principalmente se você assistiu milhares de vezes Titanic. Dá um certo temor. Mas a água ao redor, ele não afunda o barco, só se a água estiver dentro. Do mesmo jeito são os maus pensamentos. Eles só vão te afundar, te paralisar, te adoecer, se você deixá-los ele viver dentro. Veio o pensamento ruim, o que é que eu devo fazer, pastora? Repreende. Todo pensamento ruim a gente já começa a identificar e sabe. Não precisa ninguém vir dizer que, olha, esse pensamento aí não é de Deus, não. Não precisa, você já sabe que não é de Deus. Mas se você alimentar por 5 segundos, 10 segundos, já era. Ele já começa a ganhar o filme Spielberg. Já vai para outro nível. E aí isso acaba te modulando. E é assim que o mundo faz comigo e você. Ele destrói o nosso pensamento, o nosso entendimento. É quando ele entra nos nossos pensamentos e decisões e valores que destrói a nossa identidade. E a falsa segurança que esses pensamentos de negatividade e de pecado nos causa, ele acaba comprometendo todo o sustento da nossa fé. Ele acaba entregando escassez, que é uma estratégia do inimigo, para te dar prazer rápido, mas ao mesmo tempo te roubar a paz depois. E ainda tenta te convencer no final que a culpa foi sua. Essa é a estratégia do inimigo, quando ele tenta nos roubar o entendimento. Em João 10:10 vai afirmar que o ladrão vem somente para roubar. Ele vem roubar a tua identidade, roubar a tua filiação. Ele vem para destruir os teus sonhos, destruir tua casa, tua família, teu propósito de vida, a qual Deus te chamou para essa estação. E é nos pensamentos que ele começa a nos sabotar. Quando eu e você deixamos ele criar ninho. E o pecado, ele acaba sendo como beber a água salgada. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente vai ter. Quanto mais a gente peca, mais pecado a gente vai viver. Porque o pecado, ele nunca satisfaz. O pecado, ele vicia. Um ponto de virada do SN, o irmão sem noção, foi quando ele caiu em si. Quando ele caiu em si, foi o ponto de virada de um retorno, de um entendimento, um vislumbre de quem um dia ele foi. E esse momento foi o mais poderoso de todo o texto para mim. Porque nada muda até que você não tenha um choque de consciência. Mesma coisa que eu fiz com a minha filha Ariel. Eu dei um choque de consciência, mostrando para ela atitudes que ela estava fazendo que não era legal para ela e não era legal para mim. Então, ao me ver imitando ela, ela teve um choque de consciência. Da mesma forma, o filho pródigo. Ele teve um choque de consciência e ele entendeu que ele ainda era filho, mas ele não se enxergava mais como filho. Quem você se tornou que não parece com quem Deus te criou para ser? Em algum momento você já se enxergou assim? Quando a gente é criança, a gente sonha muito. Não sei vocês, mas eu era apelidada de Alice. Alice no País das Maravilhas. Um dia eu queria ser bailarina, outro dia eu queria ser enfermeira. Aí outro dia eu queria ser aeromoça, outro dia eu queria ser dentista. Eu queria ser veterinária, eu queria ser tudo. Todo dia eu queria ser alguma coisa. Aí no frigir dos ovos, você foi ser o quê? Diferente de tudo aquilo que você sonhou. Quem aqui nunca viveu essa experiência? De achar que vai crescer e vai ser algo,
vai se tornar um profissional numa área específica, e quando você se torna adulto, você vai para um lado completamente oposto. Eu sempre sonhei em trabalhar na área da saúde. Só que eu era a pessoa mais mole com sangue. Então, eu não sei o que é que eu queria. Então, eu fui para a área de pedagogia. Quando eu me formei, eu disse, não tem nada a ver comigo. Vamos descansar aqui o coração, vamos procurar outra coisa para fazer. E aí, eu fui estudar para concursos. E aí, eu fui para a área de saúde. Acabei voltando para o plano quase que original. Não fui ser enfermeira nem médica, mas fui ser agente de saúde, que trabalha com médicos e enfermeiros diariamente. Então, a gente acaba criando na nossa mente roteiros, traçando planos de um futuro a qual nem nós mesmos nos tornamos fiéis a esses pensamentos. Mas por quê? Porque sempre algo no caminho vai fazer a gente mudar de ideia. Algo sempre vai mudar em algum momento da nossa estação que vai nos fazer repensar e recalcular algumas coisas. O caminho da restauração é assim também. É um caminho intencional. Nós precisamos ter uma intencionalidade em voltar. Assim como o filho pródigo teve a intenção, levantar-me-ei e terei com o meu pai. Ele não ficou pensando, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui esperando alguém vir me dar socorro, vou fazer sinal de fumaça, vou pedir oração aos irmãos. Não, ele teve uma atitude, vou me levantar e vou enfrentar aquilo que eu causei. Então, muitas vezes na nossa vida, para a gente ter uma restauração, a gente precisa ser intencional. A gente precisa reconhecer os pontos onde erramos sem desculpas, sem justificativas. Levantar, mesmo sem ter vontade. Levantar, mesmo sem ter força. Mas voltar, mesmo com vergonha. Nós precisamos voltar, mesmo que doa. Porque foi algo que nós escolhemos viver. Algo que nós abraçamos no momento. E não tem recomeço sem esse momento de entender que a gente precisa restaurar aquilo que a gente permitiu ser quebrado pelo inimigo. Amém? Então, Deus, Ele não vai exigir de nenhuma de nós perfeição. Deus jamais nos cobrará e exigirá perfeição. Ele responde a posicionamentos. Ele não diz, Raquel, venha, porque você está certa ou você está errada, eu estou colocando um peso sobre você. Não, ele vai responder ao teu posicionamento. Olha, você reconheceu que está errada, você reconheceu que precisa de mim, então eu vou até você. Então, quando a gente se arrepende, quando a gente precisa recalcular, a gente precisa fazer esse caminho de volta e o Senhor acaba sempre indo ao nosso encontro primeiro, porque Ele é o mais interessado na nossa restauração. Lá em Tiago 4:8, ele nos garante isso. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês, pecadores. Limpem suas mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, e eu estarei contigo. É uma promessa dele. Deus não restaura parcialmente ninguém. Você jamais verá alguém restaurado parcialmente. Sempre Ele restaurará completamente. A boa obra que Ele começa, Ele termina. Nada fica pelo caminho. Nada fica parcialmente a desejar. Ele é o maior telespectador daquilo que você ainda vai viver. Ele confia tanto na gente, nos ama tanto, que Ele vai estar sempre de braços abertos a nos perdoar, a nos restaurar. Mas Ele precisa de um posicionamento. Assim como o filho pródigo, ele se levantou, tomou uma atitude, foi até o pai, enfrentou aquilo que ele precisava enfrentar. Nós precisamos olhar para dentro da nossa história, ver onde a gente precisa recomeçar e fazer o caminho de volta. O filho ensaiou um discurso até bacana. Já sei, vou voltar para casa e dizer ao meu pai, pequei contra Deus e contra o Senhor.
não mereço nem ser considerado seu filho, ser um dos seus empregados já está muito bom. Decidido, levantou e tomou o caminho de casa. Mas o pai nem deixou ele terminar, porque graça não se negocia, ele restaura. Simplesmente pela graça nós somos restaurados. Ela põe a gente de pé. A graça nos coloca de pé, com um fôlego novo, dá novas vestes, direção. Nos acaba como posturando, nos colocando de pé, em posturas de filho, ressignificando a nossa história e devolvendo os nossos sonhos. Sempre a graça endireitará o nosso entendimento, que reflete no nosso agir e reagir em Deus. Amém? Muitas vezes nós vivemos coisas que nós semeamos, nós plantamos, logo colheremos. Em algum momento colheremos. Mas existem coisas que nós não plantamos, mas nós colhemos. Nós acabamos vivendo aquilo que nós não gostaríamos de viver. Já falei muitas vezes sobre o meu testemunho, não vou falar com profundidade, mas bem resumidamente, desde os meus 7 anos de idade que eu me entendo por gente, fui abusada sexualmente por um tio. E isso perpetuou até os meus 18 anos. E eu comecei a namorar com o Flávio, pastor Flávio, dos 15 até hoje. Então, de 15 a 18 anos, eu escondi para ele que eu vivia esse drama. E toda vez que um pregador ia na igreja ministrar a respeito, eu me acabava de chorar. Eu não conseguia parar de chorar, porque eu não conseguia pedir socorro. Eu não conseguia pedir ajuda. E isso que deformava a minha identidade, deformava quem eu era, os meus pensamentos, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir. Eu criei bloqueios para me proteger. Então, eu tentei ser guerreira ao máximo, quando eu entendi que sozinha eu não conseguiria. Eu precisava de ajuda, não só de Deus, mas de ajuda de alguém perto de mim. E foi aí que eu conversei com ele, a gente chorou, a gente orou. E a gente teve momentos desafiadores dali em diante. Mas isso acabou mudando o meu jeito de me enxergar. Eu achava que mudar o meu estereótipo, mudar as minhas vestes, isso iria de alguma forma me blindar, me proteger de outros homens. Então, eu passei a adquirir um estilo de vestir diferente. Eu andava com meus primos, eu só tinha primos homens. Então, do jeito que eles se vestiam, era o jeito que eu também me vestia. Blusões, calças frouxas, tênis, nada de brinco, nada de maquiagem, nada de salto, nada feminino que trouxesse ao olhar masculino a atenção para mim. E eu confesso que sempre era muito difícil. E eu queria que o Dudu, meu sobrinho, passei o dia perturbando ele, para colocar a foto número 1. Gente, eu vou passar bem rápido, só para vocês terem uma noção. Por favor, não filmam, não façam print para virar figurinha. Mas eu me vestia assim, era o estilo frouxo que não marcasse meu corpo. Pode passar? Assim? Nossa, quem já usou esse tipo de penteado, Chitãozinho Chororó? Era moda, viu, na época. Aqui sou eu, gente, com as vestes da minha mãe. Era o blusão mais longo que ela tinha, e era um aniversário de alguém da família, que é toda a minha família, e eu me vestia assim para cobrir o resto do corpo, né? O que eu tenho de mais avantajado, eu botava blusões. E aqui sou eu num festa de casamento da minha tia. Ela está vestida de noiva e eu de, sei lá, mendiga. Blusão, calça frouxa, eu só me vestia assim. Eu achava que, de alguma forma, eu estava me protegendo, me guardando. E aí foi quando comecei a me enxergar diferente, a entender que eu não tinha culpa sobre a doença alheia. E eu comecei a me permitir a me vestir um pouco mais feminina. E aqui foi quando eu comecei a namorar o meu marido. E aí ele se apaixonou e está até hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o que eu quero mostrar para vocês com essas fotos? Eu não tenho muitas fotos dessa época, porque eu odiava fotos. Tudo que me fazia olhar para o meu cenário, para quem eu era,
como eu estava, me dava gatilhos de muita dor. Então, eu evitava fotos. Então, eu quase não tenho fotos de criança. De criança tenho, porque minha mãe tem muitas fotos minhas de criança. Mas de adolescente, eu quase não tenho fotos. E mesmo depois que eu me converti, ainda passei muito tempo me vestindo assim, porque eu achava que era ideal para mim. A forma de eu me proteger. E aí, assim como o filho pródigo pediu socorro e foi até o pai para ser restaurado, eu tive esse meu momento. O meu momento foi marcante. Nós estávamos no Clubão, não sei se você lembra, Cris, a gente estava no Clubão, no centro da cidade, o 7 de setembro, e eu disse, Senhor, se o Senhor existe e essa restauração é verdadeira, eu também quero para mim, eu também quero para a minha história. Eu não sei se o Senhor vai fazer isso em mim, mas eu quero. Então, começou gradativamente o meu processo. Então, Deus me deu roupas novas. E roupas significa, na palavra de Deus, nova natureza. Um novo entendimento. Existe uma nova criatura de vestes novas. O Senhor vai purificando quem nós somos. Mente, corpo, alma, espírito, tudo. Não é só fora, externo. É de dentro para fora. Ele faz de dentro para fora toda a transformação. Por isso que você olha para um cristão e o semblante dele está feliz, você sabe que ele está bem em Deus. Mas se você vê um cristão triste, você sabe que alguma coisa dentro dele não está bem e algo está desconexo com aquilo que Deus tem proposto para ele. E ele me deu não só vestes novas, ele me deu sandálias, que significa não sou mais escravo do pecado. Porque o pecado que eu fui vítima, a gente acaba vitimando. Como, pastora? Se abusou outra pessoa? Não. A gente acaba vitimando os pais, porque eu jogava a culpa nos meus pais. Eu era extremamente grosseira com os meus pais, porque eu achava que a culpa era deles por eu passar por aquilo. Então, eu acabava sendo grosseira com os homens, embora eu tivesse mais amizades com pessoas do sexo masculino na minha escola, mas aqueles que me protegiam, eu tinha amizade. Aqueles que eu percebia o olhar diferente, eu já não queria mais nem papo. Então, era sempre muito complicado para mim, quando eu vivia sem Jesus, sem essa identidade restaurada. E quando Deus colocou em minhas mãos um anel novo, como o filho pródigo fez, recebeu, ele me deu autoridade restaurada. E a autoridade restaurada, ela também exala fora. Ela mostra fora como você está. Então, é como alguém que volta destruído, esperando rejeição, mas acaba recebendo aquele abraço de Deus apertado. Um Deus que te recebe pelo que você é e não pelo que você viveu ou pelo que você fez. Então, esse foi o abraço que eu senti de Deus na minha história. Eu queria que você soltasse o vídeo enquanto eu falo. E o vídeo é... Essa sou eu, de anel nos dedos, sandália nova e vestes novas. Porque eu não queria viver o meu propósito. Eu achava que era impossível. Se você olhar para as suas cicatrizes e suas feridas, você vai achar que os sonhos do Senhor ao teu respeito é impossível. Mas o Senhor está dizendo nessa noite para você, mulher, que nada é impossível para Ele. Toda ferida que um dia você sofreu, Ele vai fechar, Ele vai restaurar, Ele vai te colocar de pé, te botar sandálias novas, vestes novas e anel no dedo. Te posicionar como uma voz para uma geração. Você, que assim como eu, um dia achou que não teria oportunidade de vida, que você pensou em algum momento que sua vida não tinha valor, essa é uma mentira do inimigo. E como viver, pastor, essa identidade restaurada para viver o melhor de Deus para a minha vida? É ser prático e estratégico. Agora entra a parte da tua transformação de vida, que você precisa ser intencional. Discipline sua mente. Veio pensamento ruim ao teu respeito ou a respeito de alguma situação que você vivenciou, repreenda. Começa a louvar, começa a adorar, começa a ouvir uma ministração do Senhor. Muda o teu pensamento, não deixa
que o inimigo se aposse da tua identidade em tua mente. Lá em Romanos 12, 2 diz: nem todo pensamento merece ser acreditado. Então, às vezes, você talvez olhe para alguém e tenha um pensamento negativo a respeito de alguém, um pré-conceito a respeito de alguém. Mas você não sabe o que aquela pessoa viveu, você não sabe que lutas aquela pessoa está enfrentando ou já enfrentou. Então, tudo se passa na mente. Então, se você olhar para alguém e dizer assim: ela é tão vitoriosa quanto eu, ela é tão forte quanto eu, ela venceu tanto quanto eu, ela está posicionada tanto quanto eu. Você começa a olhar as pessoas diferente. É a lente do seu pensamento, do seu entendimento, que começa a criar hábitos que sustentam a tua identidade. Como, pastora? Palavra diária, oração intencional e ambiente saudável. Sem ambiente saudável de adoração, ninguém consegue permanecer. Então, por isso, nós precisamos uma das outras. É sempre bom e importante ter sempre amigos mais chegados que irmãos. Como é isso? É alguém que vê os teus defeitos, te ama mesmo assim, mas não aceita que você continue nos erros. Sempre sendo boca de Deus, para te posicionar e te direcionar. Jesus, Ele é a videira verdadeira. Lembre-se, nunca esqueça, vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Então, tome decisões alinhadas e não emocionais. Decisões de fé. Decisões que vão além do que você está vivendo. O que você está vivendo, de bom ou de ruim, não define quem você é. A gente não fica nessa estação constantemente. A minha estação de abuso passou, glória a Deus. O meu testemunho vai muito além disso. Graças a Deus eu tive um final feliz. E foi o final que eu pedi ao Senhor sempre em oração. Que o meu tio não só se convertesse, mas fosse salvo. E eu fui porta-voz, eu e meu esposo, da palavra do Senhor para ele. Ele aceitou, nós batizamos ele. Ele ainda ficou vivo por alguns meses e ele partiu para a glória. E eu sei que ele está com o Senhor. Então eu tenho muita alegria em contar o meu testemunho. Mas por quê? Porque eu orei por ele. Eu pedi por ele. Eu não deixei os pensamentos negativos me moldar novamente. Eu disse, se eu, pecadora, não merecia, eu fui alcançada, por que não ele? Então, pensamentos acabam definindo nossas ações. Então, alimente pensamentos positivos, pensamentos de Deus ao seu respeito, a respeito de que você está vivendo. Tome decisões alinhadas. Maturidade espiritual é escolher certo, mesmo sem sentir. Qual é o exemplo maior disso, pastora? Qual o maior exemplo sobre uma maturidade em escolher o que é certo, sem ser o que eu sinto? Perdão. Então, ao liberar perdão, eu não estava sentindo vontade de perdoar, mas a decisão de perdoar me levou para um novo nível de maturidade espiritual, de entendimento, que se eu não mereço, se eu sou pecadora, se eu sou falha, se eu machuco pessoas, se eu também errei, por que não ele ser alcançado também? Então, quando a gente estende esse amor ao próximo, o Senhor vai mudando o nosso entendimento, a nossa identidade. Então, rompa sobre as versões antigas que você ainda tem. Você não pode viver o novo carregando o velho. Vida nova, roupa nova. Vida nova, atitudes novas, vestes novas, posicionamentos novos. Viva como filho todos os dias. Lá em Romanos 8,15 vai dizer, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez entrardes em temor. Mas nós recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nosso Paizinho. Ele nos faz filha de Deus, princesas do Senhor. É Ele que vai tratando cada uma de nós no nosso interior. Filho não vive tentando merecer. Eu sou filha.
além de ser mãe e esposa, eu continuo sendo filha. E filha não faz tentando merecer. Não faz nem por merecer o amor dos pais. Eles simplesmente nos amam incondicionalmente. E é incrível. E é muito bom amar e ser amado. Responda a essa conexão de amor, de restauração. O filho, ele voltou achando que tinha perdido tudo. Mas ele descobriu que ele nunca perdeu o amor do pai. E isso, com certeza, mudou o destino dele. E quando nós entendemos que Deus nos ama, apesar de nós, e a gente faz o caminho de volta, e a gente é restaurado, o Senhor nos posiciona para um novo tempo. Se você foi restaurada, é tempo de restaurar. Se você foi curada, é tempo de curar. A mesma cura que você recebeu, você pode doar. Eu pedi autorização à minha ovelha para falar de uma palavra linda que ela lançou para mim. Ela está aqui, a Maria Alice. Obrigada, meu amor. Eu vou ler o que você escreveu para mim, como eu tinha lhe dito. Ela me mandou e sempre que eu recebo uma palavra, não de afirmação, porque eu não preciso mais, e não é falsa modéstia. Eu entendi hoje quem eu sou em Deus. Eu entendi o quanto Ele me ama sem eu fazer algo ou eu fazendo algo. Ele sempre vai me amar, o amor dele não muda ao meu respeito. Mas eu entendo que quando eu faço aquilo que agrada o coração de Deus, quando eu vivo o chamado que Ele me chamou, que Ele me posicionou, que Ele me colocou de pé, eu sei que eu agrado o coração do Pai. Quem é o pai e a mãe que não se agrada com algo de bom que o seu filho faz? Se nós, sendo maus, somos assim com os nossos filhos, imagine Deus ao nosso respeito. Então, quando eu recebo algum feedback de algum momento, de algum atendimento, de alguma oração, de algo que passou de alguma forma pelas minhas mãos, eu sinto muita gratidão a Deus, porque eu decidi falar, eu decidi agir, eu decidi ser quem Deus me chamou para ser. E o que ela falou para mim foi muito de Deus, porque foi justamente na semana que eu estava preparando a palavra, eu falei para ela, nossa, Deus está falando muito a respeito disso e você me manda isso. Posso falar no culto? Ela pode, eu vou estar lá. Obrigada, Alice. Ela botou assim para mim, ó. Minha pastora linda, quis vir aqui compartilhar com você algo muito especial. Aprendi com vocês sobre honra e guardo no coração. Eu sei, é difícil pastorear um rebanho tão grande. E talvez você nem lembre tanto assim de mim. Mentira, eu lembro. Eu lembro de você, pastora, porque você foi poderosamente usada pelo Senhor na minha vida. Eu organizei um char para as mulheres no meu PG e o tema foi sobre identidade. E eu te mencionei, seria impossível levar uma palavra para elas e não falar de você. Aquele tempo que você me atendeu foi crucial. Sempre que posso, venho falar para você. Porque sei que as pessoas te procuram, mas se curam e esquecem de honrar. Esquecem e honra é também voltar para falar que deu tudo certo. Muito obrigada. No momento em que estivemos juntas, eu desejei profundamente ser como você um dia. Não estou falando de cargo ou posição. Estou falando do seu coração perdoador. De mulher cheia do Espírito Santo, de sua elegância, do seu amor. Gente, meu óculos é novo, não vou nem falar do óculos não, sou eu que não enxergo bem mesmo. Espera aí. E hoje, do seu amor e do seu cuidado. E hoje as mulheres que eu cuido falam de mim dessa maneira. Um dia eu quero ser como minha líder. E eu voltei aqui para celebrar com você. Ontem foi poderoso e eu te mencionei e foi emocionante. E através de mim, elas conheceram um pouquinho da nossa amada pastora e viram que o que eu estou derramando sobre a vida delas também veio de você. Não voltei aqui para se vangloriar e nem te enaltecer, mas vim dizer a Deus
vim dizer que Deus tem feito muito na minha vida desde aquele tempo em que eu sei que pastorear não é fácil. As críticas são muito maiores e eu quero estar sempre ao lado oposto, honrando a vida dos que cuidam de mim, da minha casa, mesmo que de longe. Obrigada por aquele tempo, aquele dia. Não tinha esperança do futuro, mas hoje eu estou vivendo muito do que você falou e eu guardei cada palavra no coração. Amém. Deus te abençoe, Alice, sempre. Foi um momento crucial de decisão da vida dela. O inimigo tentou paralisar os sonhos dela, chamado, propósito, família. E nós tivemos um tempo poderoso. E eu pude celebrar o casamento dela com o pastor. Me senti muito honrada. Foi um tempo poderoso ver você crescendo. E eu tenho esse coração quando vejo cada uma de vocês vivendo aquilo que o Senhor chamou para viver. Você concorda comigo que o nome que eu dei ao personagem no início, agora ele não está fazendo tanto sentido? O sem noção, ele se posicionou. Teve a sua identidade de filho devolvido. Se permitiu reconhecer os seus erros. Voltar ao pai e ser inserido no âmbito familiar. Ele se sentiu naturalmente filho outra vez. Então eu posso dar outro nome para ele? Vocês me permitem dar outro nome para ele? Eu vou chamá-lo de agraciado. O filho pródigo, o agraciado. Muitas pessoas que têm esse significado no nome, precisam viver e voltar a viver a sua verdadeira identidade. Como o filho pródigo não tinha nome, e eu acabei dando o nome para ele de agraciado, isso me levou uma curiosidade, levantou uma curiosidade sobre o meu nome. O que é que o meu nome significa? Vocês já pararam para pesquisar o nome de vocês? Eu sei que as minhas filhas, eu escolhi o nome delas com significado. Ariel, ela significa leão de Deus. E Yasmin significa flor como uma flor. E elas são isso que o nome delas carregam. E o meu, eu fiquei surpresa quando eu fui pesquisar o meu nome. Djane é um nome feminino brasileiro que significa divina ou aquela que ilumina. Tem variações que pode ser associado também com o nome Ed, que a grande maioria me chama de Ed, que significa guardiã. Ed, guardiã. E Jane, do hebraico, significa graciosa, ou guardiã da graça. Então eu me senti mais ainda como uma filha pródiga. A sem noção era eu. Agora a agraciada sou eu também. Então você que tem caminhado até aqui, não tem se sentido agraciada por Deus, saiba que você é sim. Você é sonhada, você é amada. Você tem planos, mas os planos do Senhor ao teu respeito são muito maiores do que você possa imaginar. E hoje Deus está te perguntando, onde você esteve, onde você está? Você está disposto a voltar a viver como filha? Você pode conduzir assim a sua vida a partir de agora. Quem se afastou, volte. Sempre há tempo, sempre há oportunidade. E quem está preso em algum momento de culpa, receba da graça e do perdão que Ele te entrega hoje, com muito amor. Quem vive sem identidade, se posicione como filho. Você não precisa conquistar a sua identidade. Você precisa parar de fugir dela. Vocês já têm a identidade de filha. Vocês foram amadas, compradas no Calvário por Cristo. Vocês precisam apenas parar de fugir daquilo que Deus chamou a vocês a viver. Nós fomos sonhadas. Desde antes do ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia todos os nossos dias, os planos que Ele tinha ao nosso respeito. É como nós, quando estamos gerando um filho,
Nós não sabemos ainda nem o sexo, mas a gente fica imaginando coisas maravilhosas ao respeito dele. A gente profetiza bênçãos, a gente profetiza um futuro excelente, a gente profetiza tanta coisa boa a respeito dos nossos filhos. Assim é o Senhor sobre cada uma de vocês, antes de vocês serem geradas no ventre da mãe de vocês. Ele fala isso ao nosso respeito. Lá em Salmo 139 diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. E no teu livro estava escrito todas essas coisas, as quais em continuação foram formadas, quando nenhuma delas ainda havia. E quão preciosas são, ó Deus, os teus pensamentos, e quão grandes são a soma de todos eles ao meu respeito. Não dá para viver o novo com mentalidade antiga. Não dá para viver hábitos antigos sabotando destinos novos. Deus tem falado a cada uma de nós que nós precisamos nos posicionar. Posicionamento. O louvor pode já subir. Hoje de manhã eu tive uma alegria de, além de acordar com coragem, disposição, fui treinar. Como muitos sabem, eu tenho lutado contra mim mesma. Porque por mim eu ficava descansando, comendo e descansando de novo, e passeando e só isso. Mas o corpo da gente, ele sente as nossas emoções, ele sente os nossos problemas, é ele que vai refletir primeiramente tudo aquilo que nós estamos vivendo e passando. Então, se a gente não cuida da nossa mente e do nosso espírito, e não cuida também do nosso corpo, nós não conseguimos fluir na totalidade. E hoje eu estava indo para a academia, e eu estava com fone, eu estava já ouvindo louvores no caminho, e eu percebi uma jovem passeando com um cão lindo, e ela estava querendo disfarçar que estava chorando, mas eu percebi que ela estava chorando. E eu parei, ela: moça, você está bem? Ela: tô, eu vou ficar. E eu: moça, você tem certeza que você está bem? Você está chorando? Eu posso te ajudar? Ela: não pode me ajudar. E eu disse assim: eu posso então só orar por você? Gente, se ela estava chorando, ela chorou 3 vezes mais. E ela chorou muito, eu orei por ela e eu disse: eu posso te abraçar? Aí ela: pode. E aí ela se acabou de chorar. E o cão quase dava um nó em nós duas, assim, com a coleira, enquanto a gente tinha aquele momento. Ela perguntou o meu nome, eu disse, mas foi em vão, porque eu sei que ela não vai decorar. O meu nome não é tão fácil, não é tão comum. Mas eu disse para ela: olha, eu sou pastora e eu moro ali, naquela casa. Se você precisar, pode bater lá que eu estou te aguardando. Ela agradeceu, enxugou as lágrimas, respirou fundo, como se tivesse sido... Eu não sei explicar, como se alguém tivesse tirado ela de... Ela estava afundando, se afogando, como se alguém tivesse dado a oportunidade dela dar mais uma respirada. E ela respirou fundo, enxugou as lágrimas e saiu andando com um sorriso nos lábios. Eu disse: obrigada, Jesus, pela ousadia, a cara de pau, de ser quem eu sou. Porque se a gente não pede isso a Deus sobre a nossa identidade, a gente pede oportunidade de falar dele, do amor dele para outras pessoas. Então, quando você entender a sua identidade, toda e qualquer oportunidade que Deus te der, você vai falar dele. Você vai ser boca dele. E isso é tão gratificante. Isso não nos enriquece financeiramente, mas nos dá umas pedrinhas na coroa de satisfação, porque a gente é instrumento de Deus. Porque se um dia a gente foi alcançado, porque alguém teve coragem de falar para a gente, por que não replicar? Então você, mulher, está sendo revestida de poder, de graça, de ousadia nessa nova estação, nesse ano de 2026, para florescer na tua identidade de filha. Se você foi curada, então cura outras pessoas. Se você foi restaurada em alguma área da tua vida, seja casamento, seja paternidade, seja em relacionamentos amorosos, fala para outras pessoas o que Deus tem feito ao teu respeito, para que você também seja esse instrumento de Deus. E é tão bom quando a gente vive no fluxo daquilo que Deus tem proposto para cada um de nós, que Ele nos entrega um novo tempo, um novo entendimento, uma nova mentalidade, novas oportunidades. E é isso que Deus vai fazer com você. Queria que você ficasse de pé.
Porque os nossos altos e baixos nunca vão medir o nosso valor. A voz dele sempre vai dizer quem realmente nós somos. Que nós somos amadas. Nós somos sonhadas por ele. E nem sem que a gente se sinta assim, nós somos amadas. Mesmo que a gente falhe, nós somos amadas. Nós somos restauradas. Nós vamos cantar essa canção. E eu queria que você fizesse dessa canção a tua oração nesse momento. E deixasse o Espírito Santo ministrar o teu coração ao teu respeito.